Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Estamos estudando toda a Bíblia e a lição de hoje cobrirá o livro de 1 Pedro. Então, o autor do livro é o apóstolo Pedro, e a sua carta foi endereçada aos estrangeiros dispersos, que eram os judeus e os gentios crentes no Senhor Jesus Cristo, que estavam passando por perseguição pelo Império Romano. A carta era para circular na região que hoje nós conhecemos como Turquia. Alguns estudiosos sugerem que Silvano teria escrito como uma espécie de secretário do apóstolo Pedro. E a data do livro é entre 63 e 64 depois de Cristo. E o tema, graça. Como sugere o autor da revista, o objetivo de Pedro é dar testemunho da suficiência da graça de Deus. Então, o que nós vemos hoje? Há sempre a tentação de considerar a salvação como resultado de uma graça barata, de um cristianismo fácil, superficial e sem compromisso. Contra essa tentação que Pedro está escrevendo a sua carta para justificar como que é a graça de Deus. Então nós achamos 3 elementos na sua carta: salvação, graça e santidade. A salvação, Pedro descreve que ela foi profetizada pelos profetas de Moisés a Malaquias e que nós temos a salvação na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre a graça, ele escreve que vem do Pai. Nós recebemos como um presente. O apóstolo Paulo fala a mesma coisa, que a graça vem de Deus. E sobre santidade, é a nossa resposta a Deus. De acordo com todo o plano da salvação na pessoa de Jesus, que é de graça, nós respondemos a Deus com uma vida de santidade. Então, é um estilo de vida. Nós mudamos o nosso estilo de vida como resposta ao plano que Deus fez. E qual que é então o objetivo? É proclamar a salvação e testemunhar Jesus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós achamos o mesmo versículo em Êxodo 19, 6 e Pedro ele cita aqui no verso 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Então, Moisés primeiro falou isso aos judeus, que eles tinham, então, eles foram salvos do Egito, eles tinham que ser santos, eles tinham que ser exemplo. E aqui, Pedro mostra que todo mundo que pela salvação, pela graça, pela salvação em Jesus, fez parte do povo de Deus, passa a fazer parte do povo de Deus, então se encaixa neste versículo. Você agora passa a ser uma geração eleita, você tem um sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Sacerdote, a gente sabe que é quem faz a mediação entre Deus e as pessoas. Então, nisso cai o nosso papel de proclamar e testemunhar. Real, porque a gente sabe que Jesus é rei, E nós vamos reinar com ele no milênio. Nação santa, ou seja, nós temos que ter santidade, que é o estilo de vida. Nós temos que mudar o nosso estilo de vida para que as pessoas vejam que nós somos diferentes, que a gente tem Jesus em nós. E povo exclusivo de Deus, porque só tem 2 povos, ou é de Deus ou não é de Deus, Então você escolhe. Aí Pedro vai falar para alguns grupos. Então, primeiro ele vai falar para os servos, que eles têm que ser submissos aos seus senhores, não importa se o senhor dele é bom ou se é mau. Aí ele fala a mesma coisa para as mulheres, serem submissas aos seus maridos, Mesmo se os maridos não forem crentes, porque pelo testemunho de vida delas, os maridos podem vir à salvação. Então, nesses 2 casos, são 2 casos de submissão, Então, nós temos que ter, nos 2 casos, a sua vida tem que ser um exemplo para o seu senhor ou para o seu marido. Agora tem um detalhezinho que muita gente passa batido, Quando ele acaba de falar sobre as mulheres, Pedro fala: e vocês, maridos, tratem com respeito a sua mulher para que as suas orações não sejam interrompidas. Então, para pensar. Aí ele fala para todo mundo em geral. Gente, a mesma coisa que Paulo fala. Olha quem é o nosso modelo, é Jesus. Então, resumindo, em tudo que você fizer, você tem que demonstrar o exemplo de Jesus.
Então aqui é para todo mundo, né? Não tem grupo aqui. Para todos os servos, nós todos somos servos de Jesus e nós temos que imitar o exemplo de Jesus. Aí ele faz umas considerações finais para manter-se atento, porque o fim está próximo. Na nossa geração, então, está batendo na porta. Sempre orar, amar a todos, o amor cobre multidão de pecados, sermos hospitaleiros, servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, porque o nosso dom é para ser usado na igreja. O que é a igreja? É a unidade dos irmãos. Então, onde nós servimos? Nós servimos na igreja conforme o dom que Deus nos deu. Estar preparado para sofrer pelo nome de Cristo, e os pastores devem cuidar bem do seu rebanho. E eu termino essa carta dizendo: o sofrimento tem o efeito de nos identificar com Cristo, nos lembrar da brevidade da vida e apontar para o julgamento de Deus. Amém?